Então, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula do software CIP 3D. Sejam todos bem-vindos. O meu nome é Wagner, faço parte do departamento técnico e do departamento comercial e também do departamento de treinamentos da Múltiplos. Vou iniciar a partir de agora a nossa segunda aula do software para cálculo, para dimensionamento e para otimização de estruturas metálicas, o CIP 3D. Ou Metálicas 3D, o nome fica ao critério de vocês. Então, um bom dia para vocês. Muito provavelmente vocês já devem estar visualizando aqui a minha área de trabalho, onde eu trago o software CIP 3D aberto e as duas obrinhas, claro, a primeira e a segunda que é um backup, são as duas obras que estão aqui à disposição, que são as obras que nós fizemos o lançamento. Na verdade é uma única obra, mas tem dois arquivos, porque eu já estou comentando, né, assim, a partir das opções do nosso treinamento, como vocês devem criar aí a rotina para o backup. A ideia aqui é visualizar o software num outro dia, né? Você começou a trabalhar, fechou as suas informações, abre o seu software num segundo dia de trabalho e você aqui na tela de últimos arquivos vai visualizar os últimos arquivos que vocês trabalharam. No meu caso, eu vou abrir aqui o curso do CIP 3D1, que é as barras que nós lançamos, e é a partir dessas barras que nós vamos dar continuidade aqui no nosso software. Como vocês podem perceber aqui, estou trazendo as barras que nós fizemos o lançamento dessas barras na aula passada. Claro, a aula passada teve um conteúdo bastante interessante, né? Acredito que todos perceberam, né, que a gente fez mais uma parte de configuração do que realmente lançamento de barras. A aula de hoje ela vai ser um pouco diferente. Hoje ela vai ser realmente mais prática. Vou trazer mais os recursos de lançamento de barras, vou trazer mais as opções para o lançamento de barras aqui dentro do software. Mesmo assim, na aula passada a gente fez o lançamento dessas barras que são à frente do meu pórtico, né? Quando vocês puderem visualizar aqui pelo 3D, notem que nós temos aqui, ó, o lançamento das primeiras barras. São 2 pilares e 5 barras que vão fazer parte a partir das opções daqui que a gente for lançar, né, de uma treliça frontal. Eu fiz o lançamento dessas barras. Inicialmente eu lancei e não me preocupei muito com a disposição dos perfis. E é o que eu vou começar a partir de agora. Eu vou começar falando, uma vez que a gente faz o lançamento de algumas barras, antes de dar continuidade no lançamento dessas barras, o ideal é fazer o quê? A correção, é fazer a introdução e a disposição dos perfis, colocar a rotação, colocar a posição correta que elas serão executadas. Se vocês visualizarem aqui no meu 3D, por exemplo, o meu banzo superior, o meu banzo superior e o meu banzo inferior, eles não estão na posição realmente que eu gostaria de trabalhar. Então, meu banzo superior e o meu banzo inferior, eles não estão na posição que realmente ela será executada. Por quê? Porque o software tem um padrão de lançamento, e a partir desse padrão de lançamento nós vamos precisar fazer os ajustes das barras que foram lançadas. Esse ajuste ele é bastante simples de trabalhar. Primeiramente, né, o mais importante para vocês aprenderem a fazer o ajuste é visualizar na vista 3D. Lembrando que nós criamos duas vistas. Se eu entrar aqui nas opções de mosaico, né, existe a vista da frente. Na verdade, a gente só criou uma única vista, né, a vista da frente. E eu também tenho a vista 3D, que é a vista padrão. Bom, lembrando que essas vistas são iguais janelas do Windows. Ó, você pode movimentar, você pode minimizar, você pode maximizar da maneira que você desejar trabalhar. Eu quero inicialmente visualizar pela vista
chamada vista 3D, que é a vista padrão, porque a partir dessa vista ele vai me dar uma possibilidade melhor para que eu faça aqui a descrição da disposição do perfil de uma maneira melhor, porque eu vou observar os 3 eixos globais. Então estou visualizando aqui, ó, as informações dos eixos globais e vou visualizar melhor os eixos locais. Então eu vou fazer uma disposição, eu vou corrigir a disposição do meu perfil, meu banzo superior esquerdo, meu banzo superior direito e do meu banzo inferior. Bastante simples fazer esse tipo de opção. Nós vamos fazer isso pelo menu barra descrever disposição. Clicou em barra descrever disposição. Notem que cada vez que você seleciona um recurso, o software apresenta próximo à barra ou próximo ao nó a informação necessária. E uma informação que eu preciso ainda não está sendo apresentada. Eu preciso da visualização do eixo local da barra. Eu vou começar fazendo o ajuste pelo meu banzo superior esquerdo. Clico no meu banzo superior esquerdo, selecionando ele. Antes de confirmar com o botão direito do mouse, você vai dar um zoom até visualizar o eixo local da barra. E ao visualizar o eixo local da barra, então você está sendo apresentado ao eixo local da barra. Você também consegue ver a área da seção desse perfil, que ele está com a boca virada para o eixo, no caso aqui, né, do eixo global, está na direção do eixo X. Eu quero que ela fique na direção do eixo Y, do eixo Z, isso falando do global, tá? Mas quem vai me auxiliar vai ser os eixos locais da barra. Selecionou o seu perfil, confirma com o botão direito do mouse, aí ele vai abrir para você, ó, o descrever disposição. Essa janela é uma janela que vai permitir que você rotacione o seu perfil. Ele tem algumas opções específicas para você rotacionar. Na verdade, ele tem 4 opções já praticamente definidas. Uma delas é a que eu vou realmente utilizar. O software chama essa opção de rotação de menos 90 graus. E você pode visualizar aqui pela janelinha à direita a rotação que ele vai ficar. Como eu disse, eu quero que o meu banzo superior esquerdo fique com a boca para baixo. Então, ao utilizar os ângulos de rotação, eu consigo esse tipo de opção. Caso você precise colocar um ângulo que não está entre essas 4 primeiras opções, o software tem um botãozinho chamado ângulo de rotação, que você pode colocar a angulação em graus que você desejar. E ele sempre na janela ao lado vai te informar esse tipo de opção. Como eu disse, eu quero que realmente o meu fique com a rotação a menos 90. Essa janela permite que você então altere os ângulos de rotação e também permite que você faça a alteração da posição que ele foi inserido. O software ele vai inserir sempre o seu perfil, se você utilizar o padrão do software, pelo centro de inércia dele. Então ele desenha a barra pegando como referência o centro de inércia. E você pode ajustar a posição que ele foi inserido. O software tem inicialmente 9 posições pré-definidas, mas se você desejar, você pode informar se os deslocamentos são em milímetros, ajustando da maneira que você desejar. Pelos eixos globais, caso você queira utilizar pelo eixo global, ou pelo eixo local. Então notem que ele deixa você trabalhar pelo eixo global ou pelo eixo local. Então você pode retirar as opções, você pode ajustar as posições que esse perfil foi inserido.
Ao clicar em aceitar, a barra que foi inserida vai agora obedecer às informações que nós introduzimos nessa janela. E ele, a partir de agora, rotacionou e posicionou a barra da maneira que eu desejo. Então é um comando muito útil. Esse comando, vamos novamente fazer, ó. Está no menu barra, descrever disposição. Você seleciona a barra, dá um zoom para visualizar o eixo local da barra, confirma com o botão direito do seu mouse e a partir dessa janela vai colocar o ângulo de rotação e a posição que você deseja. Lembrando que a ideia aqui é colocar os perfis da maneira que realmente ele será executado, fazendo com que o seu modelo de cálculo, o modelo que aqui na verdade nós estamos fazendo um modelo, uma simulação, ele fique o mais real possível com o que ele será executado. Ajustei aqui o meu banzo superior esquerdo, ajustei o meu banzo superior direito, vou ajustar aqui o meu banzo inferior. Então, mesmo comando, ele já está ativo, mas eu vou mostrar para vocês que é o comando barra, descrever disposição, clica na barra, visualiza o eixo local da barra e vai fazer a informação com o ângulo de rotação e a posição que você desejar. Procure sempre ajustar os perfis uma vez que você lançar. É claro que o software vai permitir que você faça esse ajuste até ao lançar a barra, mas aí a pessoa tem que ser um usuário bem experiente para conseguir realmente já identificar, nas primeiras opções que ele faça o lançamento, como que ele vai trabalhar. Então, só para vocês visualizarem, uma vez que eu ajustei, coloquei a disposição, no 3D a gente consegue visualizar essas opções que foram ajustadas. Tá? O ideal é sempre que você lançar as barras, você já fazer o ajuste das barras para que elas fiquem realmente da maneira que elas serão executadas. O comando é bem simples, barra, descrever disposição, e a partir desse comando você vai fazendo os ajustes, vai colocando as opções, e vai alterando a disposição das suas barras para você conseguir trabalhar da maneira correta com essas barras. Notem que eu já estou fazendo o ajuste dessas minhas barras para que elas fiquem aqui, da maneira que eu quero realmente executar e para dar continuidade, principalmente aqui no nosso treinamento. Então, fiz os ajustes e agora posso visualizar os ajustes que foram feitos a partir do meu comando barra descrever disposição. Como eu disse, ao iniciar uma opção de lançamento de barras, o comando para lançar uma barra é o comando barra nova. Notem que essa janela permite que você já faça esse tipo de ajuste. Você pode colocar o ângulo e você já pode colocar a posição que ela será inserida. Mas como eu disse, inicialmente para você que está começando a trabalhar com o software, talvez seja o mais interessante fazer o lançamento padrão da barra e depois ajustar o seu lançamento pelo menu barra descrever disposição. Ajustei aqui primeiramente essas primeiras barras que eu lancei e agora vou dar continuidade no lançamento das minhas barras. Para facilitar, volto a entrar no menu Vista, Frente e volto a apresentar para vocês a vista da frente. A ideia agora é fazer o lançamento do resto das barras do meu pórtico da frente, onde este pórtico da frente ele vai ser um pórtico, principalmente na parte superior aqui dele, vai ser um pórtico treliçado. A partir do momento que você aprender os comandos que eu vou ensinar aqui para treliçar,
Notem que esse comando você vai usar para todas as treliças que você queira fazer. Nesse caso aqui é uma treliça em 2 águas, mas eu poderia fazer uma treliça reta, um pilar treliçado. Os comandos são muito parecidos. Aliás, os comandos, na grande maioria das vezes, eles serão os mesmos comandos que eu vou utilizar agora. Primeira coisa que eu vou utilizar é um comando para criar nós nas barras, e esses nós serão as referências para que eu faça o lançamento das diagonais e dos montantes. É um comando muito simples que existe dentro do software, mas é um comando que a gente usa bastante, e é um comando bastante interessante, é um comando que vai nos dar uma referência para o lançamento das próximas barras. Esse comando está no menu de ferramentas. Aliás, o menu ferramentas tem bastante ferramentas, tem ferramentas bastante úteis para a gente trabalhar. O comando que eu vou mostrar para vocês é o comando ferramentas, geração, nós e barras. É um comando muito legal. Então nós vamos pegar aqui, ó, menu ferramentas, geração, nós e barras. Este comando é um dos poucos comandos ao qual você vai selecionar uma barra não clicando em cima dela. Então eu quero começar pelo meu banzo superior esquerdo. Vou até dar um zoom nele. Notem que eu vou tentar selecionar a barra e não consigo, porque este comando, para você conseguir selecionar a barra, você vai clicar nos nós do extremo dessa barra. Eu vou clicar primeiro neste e agora vou clicar neste. Então é um comando que você seleciona as barras clicando nos seus nós. Ao selecionar os 2 nós, o software já faz até uma apresentação aqui que existe um segmento de barra. Perfeito, existe realmente um segmento de barra. Eu vou confirmar com o meu botão direito do mouse essa seleção e ele abre uma janelinha aqui escrita geração de nós sobre um segmento. Eu vou gerar uma quantidade de nós que vai facilitar para que eu lance as minhas barras, as diagonais, e que eu lance os montantes. Eu quero colocar um número de divisão. Eu quero colocar 6 divisões. Então eu digito o número 6 e a partir do momento que eu clicar em aceitar, ele vai colocar os nós intermediários. Também prestem atenção que o traçado da minha barra ele vai ser alterado. E esse traçado ele vai trazer uma informação bem importante para a gente. Então, ao clicar em aceitar, ele me criou 6 segmentos, ou seja, ele criou então 5 nós intermediários. E você consegue visualizar esses 5 nós intermediários. E ele também me deu uma informação importante. Ele acabou de criar um traçado mais grosso dessa barra, informando que por mais que existam nós intermediários, o software ainda considera que essa barra aqui é uma peça inteira. Ou seja, o software não dividiu em pequenas barras, ele apenas colocou a posição dos nós intermediários. Bom? Tanto que se você for gerar uma lista de materiais, essa barra vai ter 10 metros e alguns centímetros, 10 e 5. Por quê? Porque ele não seccionou a barra, ele apenas criou nós intermediários. Esse mesmo comando eu vou fazer, ó, o comando já está ativo, mas eu vou visualizar mais uma vez aqui com vocês aonde ele está, para vocês guardarem esse comando, que é um comando muito legal. Menu ferramentas, geração, nós e barras. Lembrando que para selecionar as barras por esse comando, você clica nos nós das extremidades, confirma e coloca a quantidade de divisões que você desejar. Vou fazer isso também para o meu banzo inferior
colocando 12 segmentos. E notem que desta maneira eu criei os nós que vão me servir de referência para o lançamento das minhas próximas barras, as barras ao qual eu vou treliçar aqui o meu pórtico. Claro que esse comando, né, ele sempre vai trazer as divisões iguais. Se você precisar por algum motivo ter divisões com tamanhos diferentes, aí não tem uma ferramenta muito automática. Talvez você esteja aqui para criar esses nós intermediários, criar realmente a partir da opção nó novo e estar com a opção do seu permite cotar ao introduzir cada elemento habilitado, é o que vai te facilitar. Aqui eu criei, né, de uma maneira mais automática, e o software com ferramentas automáticas ele é bastante simétrico. Então ele criou segmentos, nós de referências com o mesmo distanciamento. Então isso é uma opção automática que o software te traz. Agora eu vou mostrar para vocês um outro recurso bem interessante que eu ainda não comentei. E ele está dentro do nosso comando de barras. Ao entrar no menu barra nova, eu vou selecionar as barras que serão as minhas diagonais e os meus montantes. Então eu vou treliçar agora essa minha região aqui, ó. Vou começar aqui pela água esquerda. Eu vou utilizar um perfil, eu vou fazer aqui com um perfil cantoneira, mas eu vou mostrar para vocês uma nova seção dentro do software, que pode ser bastante interessante para gente que trabalha com o software de estruturas metálicas. Eu estou trabalhando por enquanto com os pilares com o perfil W 150x13 e os banzos são perfil C, perfil dobrado 100x40x2. Lembrando que eu peguei perfis pequenos e o software, né? A ideia aqui de usar o software, usar essa calculadora, é fazer com que o software dimensione para mim depois dos perfis. Eu vou lançar as diagonais e os montantes usando cantoneira dupla. Eu vou trazer aqui uma imagem primeiramente, só para vocês terem uma ideia do que é o que eu quero fazer, né? Para primeiramente mostrar para vocês o que eu quero lançar e depois fazer realmente o recurso juntamente aqui com vocês. Então eu vou abrir uma imagem, uma imagenzinha não é das melhores do mundo, mas é uma ideia aqui que eu quero fazer com vocês na hora de lançar. Eu vou lançar uma única linha, só que essa linha vai ser uma cantoneira dupla. E essa cantoneira dupla, ela vai ficar dentro do meu perfil C. Então eu vou ter meu banzo e as diagonais e os meus montantes serão cantoneiras duplas. Bom, e eu já estou até dando um spoiler aqui, a opção que eu vou usar. Duplo U união genérica. Nas opções de trabalhar com as barras fazendo um perfil composto. Então, o perfil em vermelho é o meu banzo. E dentro do meu banzo eu vou trabalhar com duas cantoneiras, sendo cantoneiras dupla, um perfil composto. Para a gente conseguir introduzir esse tipo de perfil, nós vamos utilizar o recurso de lançar uma nova barra. Eu já até lancei, já até entrei no comando. O comando é o comando barra nova. Ao entrar em barra nova, nós vamos primeiramente precisar selecionar a nossa cantoneira. Eu vou trabalhar com uma cantoneira laminada. Eu não tenho cantoneira laminada aqui, então eu tenho que entrar lá dentro da janela de descrever. Então eu clico neste botão, ele vai abrir para mim a janela descrever, onde eu vou selecionar a minha cantoneira laminada. Então, em primeiro lugar, perfil de aço laminado. Ao selecionar o perfil de aço laminado, eu vou selecionar a cantoneira simétrica.
Quando eu utilizar a cantoneira simétrica, eu já vou buscar a biblioteca que nós selecionamos trabalhar, que é aquela biblioteca do Brasil. Veio junto com os perfis da Gerdau. E aqui ele traz, ó, os principais perfis em polegadas. Notem que você tem de 1,5 polegadas, você tem meio por 1/8, você tem o 1 por 1/8. Então você tem bastante opção de cantoneira. Uma vez que você seleciona uma opção, pode clicar nesse botão de propriedade para visualizar as propriedades do perfil selecionado. A ideia então é pegar uma cantoneira ao qual eu consiga trabalhar com uma cantoneira dupla e que ela caiba dentro do perfil C. Lembrando que aqui é um treinamento, é um exemplo. Então eu vou pegar aqui uma cantoneira, a de 1 e 1/8. Então ó, L1 por 1/8. Vou visualizar aqui a propriedade dessa cantoneira, principalmente para saber a altura dessa cantoneira. Então é uma cantoneira que tem de altura 25,4, que eu vou conseguir trabalhar com ela dupla, né? Porque 2 vezes 25,4 vai dar lá quase 51 milímetros. Então cabe dentro do meu perfil C. Aliás, eu vou até precisar colocar a distância, né? Informar a distância entre esses perfis para que eu consiga fazer esse tipo de lançamento. Toda vez que você quer trabalhar com um perfil composto, perfil duplo, ou até mesmo pode ser quadruplo, quem vai te ajudar é nesta mesma janela de descrever os dados adicionais. E os dados adicionais, pessoal, essa parte aqui mais inferior da janela, ela está disponível para uma série bem grande de perfis, não só para cantoneira. Ela está disponível para o perfil C. Se você selecionar, por exemplo, um perfil C, ela também está disponível. Para um perfil C enrijecido, você também tem opções disponíveis. Para o perfil I, aliás, o perfil I é o que mais traz opções. Traz algumas opções ali bastante interessantes nos dados adicionais. Traz, por exemplo, as vigas casteladas, que você pode trabalhar com castelados hexagonais, ortogonais, circulares. Ele traz também o perfil I com platibanda na lateral, o meio perfil, caixas duplas e assim sucessivamente. Então, dados adicionais é bastante importante para as simulações que a gente vem a fazer. Minha opção de lançamento agora vai ser perfil de aço laminado, cantoneira simétrica, 1 e 1/8, e ele traz aqui, ó, 8 opções que eu posso trabalhar. Eu quero trabalhar com o duplo U união genérico. Então, em primeiro lugar, você tem que selecionar aqui dentro de dados adicionais a disposição que você deseja. Tem duplo T, tem o quadruplo, tem o caixa dupla soldada, tem uma série de opções que o software vai te possibilitar. Selecionou a opção que você deseja, precisa informar o distanciamento entre os perfis. No meu caso, né, como ele vai estar dentro de um perfil que tem de altura 100 milímetros, eu vou precisar colocar essa distância. Na verdade ele tem 100 milímetros, mas eu tenho que descontar a espessura dele de cada lado, vai dar uns 96. 96 menos 51 vai dar 45. Mas sempre com os ajustes, né, de um lado e do outro, eu vou colocar 44 milímetros de espaçamento entre eles, tá? O software pede um espaçamento inicial e um espaçamento final, porque eles podem até ter espaçamentos diferentes. Olha como o software é criterioso até em alguns tipos de detalhes no seu lançamento. A ideia agora aqui embaixo, uma vez que você escolheu o duplo U, o distanciamento entre os perfis, é indicar se você quer ou não trabalhar fazendo com que o software simule que é um perfil composto. Aqui embaixo, para você dar esse tipo de informação,
o software traz o tipo de ligação. Você pode fazer uma ligação à distância indicada, ou seja, você vai dizer a distância entre os travamentos desses dois perfis para que ele se transforme em um perfil composto. Então você vai ter que calcular e vai ter que indicar, olha, metálica, CIP 3D, eu quero que as uniões entre esses dois perfis estejam a 20 milímetros. E aí o software vai levar em consideração essa opção, vai calcular como se fosse perfil composto e, claro, vai verificar se essa distância vai obedecer todas as opções da norma para que ele seja considerado um perfil composto. Você tem uma opção ao qual o software faz esse cálculo para você. O programa calcula e atribui a distância máxima entre as uniões dessas cantoneiras de forma a poder ser considerado como um perfil composto, para que ele te garanta que seja um perfil composto. Ou não quero que ele seja um perfil composto, quero que eles sejam realmente perfis independentes. Então, são 3 opções que você pode trabalhar. Eu quero que seja um perfil composto e eu quero que o software calcule e me garanta esse tipo de opção. Então eu vou pegar aqui, ligação à distância máxima. O software vai calcular a distância entre os travamentos. Wagner, o que é esse travamento? O software, na verdade, nem vai mostrar esse travamento para vocês. Vai ser só uma consideração que nós teremos no cálculo. Mas o que nós estamos dizendo é as chapinhas que vão travar a cantoneira. É uma espécie de uma chapinha, né, que a cada tanto vai ficar, ó, travando as minhas cantoneiras. Bom, na tela ali, na visualização em 3D, seria algo que estaria travando, ó, as peças. O software vai calcular a cada distância, mas será essas travinhas aqui, ó. Lembrando que não será apresentado no 3D. Ele não tem essa possibilidade de fazer esse tipo de apresentação no 3D. É uma consideração apenas que será feita para cálculo. Depois, futuramente, ao gerar os desenhos, informe, por favor, o distanciamento entre esses perfis, para que eles realmente sejam considerados, porque nem no desenho ele é colocado. Então faça uma observação à parte, tá bom? É importante vocês lembrarem desse tipo de situação. Beleza, escolhi o meu tipo de perfil, escolhi os dados adicionais, a distância entre os perfis e como que eu quero que ele seja considerado. Clique em aceitar, é só fazer o lançamento das suas barras. Escolha o lançamento da maneira que você desejar, trelice da maneira que você desejar, tá bom? Eu estou fazendo aqui uma simulação mais para vocês, ó, visualizarem, mas escolham da maneira que você desejar. Aliás, né, procurem escolher uma maneira que principalmente as diagonais trabalhem sempre a tração. Isso vai ser importante aí para os resultados de cálculo. Você pode fazer uma primeira simulação, calcular, visualizar quem está tracionando e quem está comprimindo? Sim. O software tem um relatório chamado Verificações ELU que traz esse tipo de informação. E como a gente está com um software que calcula até bastante rápido, é legal você ir fazendo esse tipo de consideração, tá? Vai gerando lá as suas opções, vai calculando, verificando quem está tracionando, quem está comprimindo. Não é o legal agora porque não tem nenhum tipo de carga, né? Nesse nosso exemplo aqui, não é legal fazer porque a gente não tem nenhum tipo de carga. Mas depois que você fizer o lançamento, colocar as cargas, talvez seja interessante você fazendo esse tipo de simulação. E notem, olha como é que ficou o lançamento aqui dentro do software, ó. Então eu tenho, ó, os meus perfis dentro do perfil C. Claro que requer ajuste, requer talvez fazer a descrição das disposições, né, para que fique. Eu vou selecionar só 2 barras para você ver realmente
que foi lançado como perfil duplo. Ao gerar o 3D, você pode utilizar a opção Ferramentas, Vista 3D, Seleção de elementos. Você pode selecionar as barras que você quer ver o 3D. Eu quero esta barra, esta e esta. Ó, selecionei 3 barras, clico com o botão direito do mouse e ele gera o 3D, ó, das 3 barrinhas que eu selecionei, ó. Mas para vocês terem a ideia, ó, do tipo de lançamento que eu fiz, ó. Tá vendo, ó? Olha que legal, né? Que interessante vocês visualizarem. Ah, Wagner, tá saindo umas pontinhas ali, ó. Isso interfere no cálculo? Não, né? O software, claro que vai entender que os elementos estarão ligados lá no nosso modelo de cálculo a partir do nó. E essas pontinhas aqui, na verdade, são porque o software gera peças em 3D e ele acaba não fazendo acabamento em trim. Mas essas pontinhas não tem nenhum tipo de problema de ser considerada aqui ou não. É visual apenas. O que interessa pra gente é o nó. O que vai fazer a transferência de esforços serão os nós. Ah, mas Wagner, você consegue fazer os ajustes dessas pontinhas de uma maneira que visualmente fique melhor? Sim. Aliás, existe dentro do próprio software, né, um exemplo de como que é feito esses ajustes de uma maneira que fique muito interessante. Existe uma obra exemplo dentro do software que traz esse tipo de visualização. Eu vou mostrar onde ela fica e vou abrir para vocês, só para vocês saberem aonde ela está. O software tem alguns arquivos de exemplo. Esses arquivos ficam numa ferramenta que a gente já conhece. Menu Arquivo, Gerenciamento de arquivos. Ao entrar em Arquivos, Gerenciamento de arquivos, na janela de Gerenciamento de arquivos, você encontra o botão Exemplos. Clica em Exemplos e aguarda ele carregar os exemplos. Ao carregar os exemplos, abra o exemplo de viga treliçada. Seleciona ele e clica em abrir. Você vai visualizar que é um exemplo do próprio software de uma viga treliçada. E essa viga treliçada, ela está totalmente ajustada para que os perfis fiquem exatamente nas suas posições corretas. Lembrando que os ajustes desses perfis são feitos pelo menu barra Descrever disposição. Eu vou entrar aqui na opção barra Descrever disposição. Olha o que o software já me apresenta, ó, a disposição de todas as barras como elas estão, ó. E notem que você selecionando, por exemplo, esse perfil, clicando com o botão direito, o software, ó, fez toda. Na verdade, o pessoal do desenvolvimento, né, do software trouxe, ó, toda uma configuração interessante para que fique realmente posicionado de uma maneira que as orelhinhas, que as abinhas não apareçam. Então você pode ajustar de uma maneira que esteticamente, ao gerar o 3D, você tenha uma visualização que não encavale, que não apareça as orelhinhas, ó. Você tenha um acabamento melhor. Mas volto a repetir, é estético, tá? Lembrando que quando você passar isso para a pessoa que for fazer a sua treliça, é claro que ele vai ter que cortar a peça para ajustar dentro do perfil C. Né? Isso é meio óbvio na hora de fazer, de passar essas informações para a pessoa que vai, seja o serralheiro, seja qualquer outro tipo de mão de obra que você utilize para fazer a montagem da sua treliça. Então esse exemplo aqui é bem legal depois para vocês darem uma consultada para aprender um pouco mais sobre o recurso do menu barra Descrever disposição. Eu vou voltar a buscar nossa obra.
menu arquivo, últimos arquivos, vou pegar a nossa obra aqui, ó, e vou voltar a abrir a visualização da nossa obra. Olha que atalho interessante que eu usei, hein? Menu arquivo, últimos arquivos. Uma vez que você faz o lançamento das suas barras, está faltando algumas barrinhas aqui, ó. Então vamos lançar o resto das barras. Aliás, eu vou mostrar, deixa eu abrir aqui a vista 3D. Vista 3D. Eu vou fazer um lançamento aqui, ó, de uma outra barra, uma barra também dupla, mostrando a mesma opção, mas para vocês visualizarem que não é só com a cantoneira. Essa opção também vai estar disponível para outros tipos de perfis. Então imagina que eu quero dividir, eu vou precisar montar essa minha treliça da frente fazendo duas peças de 10 metros, melhor para transportar, melhor para um monte de coisa. E ela vai ser dividida bem no meio. Então eu já posso até fazer um tipo de simulação. Quer ver? Ó? Menu barra, nova. Eu quero usar o mesmo perfil 100 por 40 por 2, só que quero fazer ele duplo. Então eu tenho que entrar de novo dentro da janela de escrever. Eu clico aqui neste botão. E notem que este perfil já está selecionado. 100 por 40 por 2. Mas por enquanto ele está como perfil simples. Mas eu tenho também as opções de dados adicionais. Eu posso trabalhar com ele como se fosse um perfil I. Eu tenho, ó, o duplo I união soldada. É um de costa para o outro formando um I. E eu vou lançar ele desta maneira, ó. Clique em aceitar. Vou lançar ele, ó, daqui. Ó, posso pegar ali. Deixa eu só ajustar melhor aqui, ó. Vou clicar daqui até aqui, ó. Pronto. Lancei ele como, olha, são dois perfis C que formam um I. Nesse caso, a disposição dele não está da maneira que eu desejo. Então, lembrando, barra, descrever disposição, ajusta ele da maneira que você deseja. No meu caso, eu quero uma rotação de 90 e pronto, ele ficou na disposição que eu desejo. Porque qual que é a ideia aqui, ó? Menu ferramentas, vista 3D, estrutura completa. A minha ideia é na obra, depois eu soldar as duas partes da treliça. Eu terei uma à direita e terei uma à esquerda, só que elas serão transportadas individualmente. Elas vão chegar na obra, ó, dessa maneira aqui, ó, desta maneira. Aí quando chegar na obra, eu soldo com a outra. Olha que botão interessante que eu mostrei para vocês aqui, ó. O botão corte perpendicular ao eixo Y. Ele corta a visualização em 3D perpendicular. Ah, mas se eu quiser, ó, eu posso até, ó, uma vez habilitado o comando, ó, clicar na seta e andar trazendo o corte para onde eu quiser. Então são recursos que você encontra dentro do CIP 3D. São recursos bem interessantes e visualmente vão te trazer opções bastante interessantes. Então eu consegui, a partir desse perfil C, fazer com que o software depois considere que ele é um perfil soldado com o outro e até conseguir dividir a minha treliça em duas para depois futuramente eu transporte 10 metros e os outros 10 metros. Então esses perfis, os dados adicionais, podem ser bastante interessantes no momento que a gente trabalha aqui com o nosso software. Visualizando aqui rapidamente a vista da frente, só para lançar o resto das barras
Vamos lançar, vou lançar com perfil duplo mesmo, ó. Aqui. E vou lançar com perfil duplo aqui também, só para a gente ter, ó, as barras lançadas da treliça. Tá? Lembrando que todas as peças, uma vez que você lança, é interessantíssimo você fazer logo depois de lançar a descrição da disposição. Né? Ah, eu não gosto que as minhas cantoneiras duplas fiquem com a boca para cima, acumula sujeira. Ah, beleza. Barra descrever disposição, coloca ela numa outra disposição. Então é interessante, sempre que você precisar fazer a descrição de uma disposição, logo após fazer o lançamento dessas barras, você fazer a descrição da disposição de uma maneira que você realmente queira que essas barras sejam executadas. Eu posso selecionar, ó, até mais de uma peça ao mesmo tempo para fazer a descrição das disposições. Tenho aqui o meu tenho aqui o meu pórtico da frente lançado. Lembre dos comandos, porque se você precisar treliçar um pilar, fazer um pilar treliçado, você consegue fazer sem problema nenhum, por esses mesmos comandos que eu fiz com você, uma treliça, né? Nesse caso a gente fez uma treliça no sentido horizontal, mas não existe problema nenhum em você usar os mesmos comandos para fazer essa treliça no sentido vertical, ou seja, criar um perfil treliçado, criar uma treliça de um ponto ao outro. Lembre-se que os comandos são os mesmos. Aliás, vamos até rever esses comandos ao fazer o lançamento das nossas barras para a lateral. Mas antes de fazer o lançamento para a lateral, vamos dar origem aos outros pórticos. Uma vez que você desenhou um pórtico, lembrando, esse nosso pórtico é o pórtico da frente. O software tem recursos de copiar e colar. Então, no menu Ferramentas, eu encontro uma opção chamada Copiar elementos. Ou seja, eu posso selecionar todas as barras, todos os nós, copiar ele e colar ele à medida, à distância que eu desejar. O menu Ferramentas Copiar me traz esse tipo de opção. Mas existe uma opção que é um pouco mais automática, e é a que eu vou mostrar para vocês. Este comando, ele é muito interessante, né? Que é o comando Ferramentas, Geração, Planos. Este comando é um comando interessante porque ele já vai gerar a quantidade de pórticos que eu desejar. Ele é automático e vai gerar eles a uma distância igual. Né? Se eu colocar a cada 4,5 metros, a cada 5,5 metros, todos serão gerados com essa distância. Ele é mais interessante do que o copiar, porque o copiar você vai ter que colar um a um. Aqui vai ser gerado uma quantidade exata que eu pedir. Esse comando Ferramentas, Geração, Planos, procurem fazer este comando quando a visualização 3D estiver habilitada. Fica mais fácil de você trabalhar com o comando visualizando pelo padrão do software, visualizando pela vista 3D, que é o que eu estou fazendo aqui. Vou entrar no comando Ferramentas, Geração, Planos. Quando você acessar esse comando, você vai precisar selecionar duas linhas de referência, duas linhas ortogonais para definir o plano. Sempre que o software solicitar linhas de referência, lembra quando você abriu a vista da frente que eu falei, ó, procure primeiramente selecionar
a linha de referência do eixo Z. Lembre sempre disso. Então é o que eu vou fazer. Pegando como referência o pilar aqui, o meu pilar mais à esquerda, eu vou clicar selecionando pelas opções de seleção a linha de referência do meu eixo Z. Então para o cursor do mouse e clica. Linha do eixo Z selecionada. Agora o plano é criado por ZY. Então eu preciso agora selecionar aqui embaixo a linha de referência do eixo Y. Então eu paro o cursor do mouse em cima, clico e faço a seleção. Então o plano da frente é formado pelo eixo ZY. E eu selecionando esses dois eixos, seleciono o plano. O software vai me pedir número de planos a gerar. Meu galpão terá 5 pórticos. Lembrando que um já está feito, então eu só preciso de mais 4. Então eu digito a quantidade que eu preciso. No meu caso, eu preciso só de mais 4. Distância entre planos. Então, lembrando que o software só permite a introdução das distâncias em metro. E aqui ele tem uma informação importante que eu vou habilitar a partir da ajuda contextualizada. Se o valor da distância é positivo, os planos geram-se no sentido positivo do eixo global perpendicular ao plano selecionado. O eixo global perpendicular ao plano selecionado é o eixo X. Se a distância que eu colocar aqui for positiva, o pórtico vai ser gerado aqui para frente. Então ele vai ser gerado nessa distância aqui, na distância da frente, nessa distância. Mas esse pórtico é um pórtico da frente. Eu quero que ele gere no outro sentido. Se você quer que gere no outro sentido, lá para trás, você coloca negativo. Por quê? Se o valor introduzido é negativo, os planos geram-se no sentido contrário. Opa, é o que eu quero. Então eu vou colocar, primeira coisa que eu vou fazer, sinal de menos, ou de menos, né, como dizem por aí, sinal de menos e sinal negativo, e em metros a distância que eu quero. Eu quero que eles tenham 5 metros de distância entre cada pórtico. Ao colocar o sinal de menos, ao colocar o sinal negativo, eu garanto que no meu desenho este pórtico vai continuar sendo o pórtico da frente. Um outro detalhe que ele me traz aqui, o agrupar planos. Ativando esta opção, qualquer alteração que se realize em uma das treliças ou em um dos pórticos vai se repetir. Isso pode ser interessante na hora que você estiver fazendo as simulações. Bom, agrupando, se você precisar mudar a geometria de uma treliça, ele já vai mudar de todas as treliças que estão agrupadas. Eu vou agrupar, porque depois futuramente um próximo comando que eu for fazer, ele vai me dar uma mensagem para desagrupar e eu quero mostrar essa mensagem para vocês. Habilito agrupar e clico em aceitar. Então o software vai me gerar mais 4 pórticos a uma distância de 5 metros entre eles no sentido negativo do X. Todos agrupados. Clicou em aceitar, ele gera para mim esses meus novos 4 pórticos. E já posso visualizá-los no 3D. Aqui, a visualização dos pórticos gerados. Todos, claro,
pegaram como referência o primeiro e o comando replicou ele mais 4 vezes. Lembrando que eles estão agrupados. Se você fizer uma alteração em um, haverá alteração em todos. Olha o exemplo. Barra apagar. Se eu apagar uma, vai apagar em todos ao mesmo tempo. Notem que ele já seleciona, graças ao agrupamento, todas ao mesmo tempo. Então, se eu apagar uma, apaga na verdade em todas. Bom? Interessante aí o agrupamento. Como eu disse, o agrupamento às vezes, principalmente nas primeiras simulações, nos primeiros lançamentos, pode ser bastante interessante. Num segundo momento, eu sempre retiro o agrupamento para lançamento de carga, porque eu tenho uma carga só no pórtico da frente, então não posso replicar para os demais pórticos. Então, às vezes é interessante desagrupar. Bom, eu posso agrupar e desagrupar eu mesmo fazendo esse tipo de recurso? Sim. Se você precisar agrupar ou se você precisar desagrupar, esses recursos estão no menu Planos. Por exemplo, eu vou desagrupar. Menu Planos, desagrupar. Lembrando, o plano é o plano paralelo ao eixo Z, Y. Ou no caso aqui ele informa como YZ. Deixa habilitado, clique em aceitar. O agrupamento é sempre visualizado a partir dessas bolinhas. Quem você quer desagrupar, é só selecionar que o software desagrupa. Eu posso desagrupar todos, posso desagrupar apenas um, posso desagrupar apenas os extremos. Basta selecionar, confirmar com o botão direito, ele desagrupa. Colocou sim na mensagem, ele vai fazer, vai desagrupar. Você pode agrupar, desagrupar da maneira que você desejar, utilizando o comando de planos agrupar, planos desagrupar. Está à sua disposição no menu Planos. Para a gente conseguir dar continuidade, e aliás até para vocês reverem os comandos, alguns dos comandos específicos aqui que nós utilizamos, eu vou fazer o lançamento de barras na lateral esquerda e depois na lateral na água esquerda. Tá? Para fazer esses lançamentos, nós vamos revisar então em poucos minutos alguns comandos que nós já utilizamos. O comando para abrir vista, o comando para gerar nós e barras, o comando para desenhar as barras e os comandos principalmente para gerar as treliças. Então, em alguns minutos eu vou rever os comandos com vocês. Bom? Então, a ideia inicial primeiro, gerar duas vistas. Uma vista da lateral esquerda, uma vista da água esquerda. Como se abre vista? Pelo comando vista abrir nova. Na aula passada nós abrimos utilizando o vista 2D de um plano ortogonal ao eixo X, Y ou Z. Por esse recurso a gente seleciona duas linhas. Essas linhas devem ter um ponto de cruzamento ou serem paralelas. Aí o software gera para você a visualização. Nós temos também uma visualização, uma geração de vista 2D por um comando que a partir de agora eu vou preferir utilizar, que é o vista 2D de um plano. Aliás, para gerar a vista da água, que é uma vista inclinada, você só vai conseguir usar essa segunda opção. Notem que o próprio íconezinho é um elementozinho inclinado. Então, para fazer a abertura de vistas inclinadas, nós vamos utilizar essa opção.
Vou até ampliar a janela para vocês visualizarem, ó. É uma visualização de um elemento inclinado, ó. Então, sempre que for abrir vistas de águas inclinadas, água esquerda, água direita, ou laterais de qualquer tipo de estruturas que são inclinadas, é por este comando que você vai utilizar. Esse comando é muito simples de usar. Entrando em Vista, Abrir Nova, seleciona o Vista 2D de um plano. Selecione depois 3 pontos para definir um plano, né? Aliás, todo mundo sabe a definição de um plano. Um plano é formado por 3 pontos e o software usa esse tipo de definição. Ao clicar em aceitar, vou começar abrindo a vista da lateral esquerda. Preciso selecionar 3 nós. Preciso selecionar 3 pontos. Vou dar um zoom aqui na minha visualização em 3D para ficar mais fácil. Eu vou pegar, pessoal, este nó, o nó aqui mais à frente do pórtico da frente e o mais do topo aqui da lateral. Então, olha como é fácil. Clica num nó, clica num segundo nó, clica no terceiro nó. Clicou no terceiro, coloca o nome da visualização. Lateral esquerda. Ao clicar em aceitar, ele abre a vista da lateral esquerda. Lembrando que pelo comando Vista, Mosaico Vertical, você tem, ó, a visualização das vistas que você criou. Tá vendo? Lembrando que pode se minimizar, maximizar da maneira que desejar, pode se trocar de lado, pode diminuir o tamanho. O que você desejar fazer, ó, com as visualizações está à sua disposição. Minimiza. Olha onde ela vai parar, ó. Aqui embaixo, ó. Você pode, ó, minimizar, voltar a trazer, tá bom? São como se fossem janelinhas do Windows. Então, acabei de abrir a vista da lateral esquerda para fazer o lançamento das barras na minha lateral esquerda. Vamos fazer o lançamento rapidinho? Vou fazer aqui lançamento de algumas barras. Vou treliçar, criando uma treliça na lateral esquerda para reforçar os comandos. Primeiro comando que eu vou utilizar: barra nova. Menu barra nova. Quero utilizar o perfil 100 por 40 por 2 para fazer um banzo superior, para fazer um banzo inferior. Lembrando, toda vez que você faz o lançamento de uma barra, logo depois de fazer o lançamento de uma barra, sempre faça os ajustes pelo menu barra descrever disposição. Uma vez que você fizer os ajustes, sempre que você for lançar a próxima barra, essas barras já estarão ajustadas. Vou utilizar um comando que nós já usamos, o comando geração nós e barras. Ferramentas, geração nós e barras, e vou criar nós de referências no meu banzo superior e no meu banzo inferior. Lembrando que você sempre seleciona as barras clicando nos seus nós inferiores e coloca a quantidade de segmentos que você quer. Nesse caso, eu quero 16 no banzo superior, quero 16 no banzo inferior, 16 no superior, 16 no inferior. E agora é só treliçar, né?
deixa eu criar também nós de referência dos meus pilares, porque eu quero fazer também um lançamento já das terças da lateral. Pronto. E aí eu lanço as barras na terça da lateral. Agora é só lançar as barras. Vamos treliçar? Barra nova. Vou usar a mesma cantoneira, tá bom? Ó, lembrando que eu tenho aqui, ó, cantoneira. Opa, tá aqui, ó, cantoneira dupla. Treliçem da maneira que você quiser, tá bom? Não precisa seguir aqui a minha geometria, aliás, nem vai ser a melhor geometria aqui que eu vou fazer. Estou fazendo aqui um lançamento mais para ganhar tempo no lançamento das barras da nossa obra. Procurem, né, sempre trabalhar com as opções de referência para você conseguir trabalhar, né, ó, o mais ajustado possível. Você pode habilitar, desabilitar, né, do jeito que você achar melhor para ter uma precisão na hora de fazer o lançamento, tá bom? E eu tenho aqui, ó, a treliça da lateral. Lembrando, sempre que fez o lançamento de barra, não esquece, fiz o lançamento de uma barra. Posso agora, logo após ter feito o lançamento de uma barra, fazer as opções das disposições? Aliás, é sempre importante, uma vez que você fez o lançamento de uma barra, já logo em seguida fazer os ajustes das disposições, tá bom? Sempre importante ter esse tipo de consciência para assim que você fizer os lançamentos, você já ir ajustando e ter os ajustes corretos. Também volto a falar, né? Talvez a melhor maneira de fazer os ajustes das disposições seja visualizando pelo 3D, porque aí no 3D você consegue visualizar, ó, o eixo local da barra e posicionar e ajustar realmente da maneira que esses perfis, que essas opções vão ficar. Pronto, então eu fiz aqui, ó, o lançamento das barras da minha treliça. Eu vou lançar 2 terças na laterais. Na verdade, eu vou lançar 3 terças na laterais. Só que ao lançar essa barra, eu preciso habilitar antes uma opção. Esta opção, ela vai poder ser habilitada por este recurso aqui em cima, por este ícone, que chama-se gerar nós em cruzamento, ou você pode habilitar pelo próprio comando barra e clicando em cima do gerar nós em cruzamento. Wagner, o que é esse comando? Esse comando é para, a partir de agora, onde houver cruzamento entre barras, ele vai gerar um nó. Mas Wagner, quer dizer que se eu lançasse uma barra e uma cruzasse com a outra, não seria gerado nó? Não, ó. Se eu lançar uma barra, por exemplo, deixa eu habilitar aqui de novo as referências. Ó, se eu lançar uma barra de um ponto a outro, e uma outra barra que cruza com ela, notem que ele não gera o nó no cruzamento. Não gera, não existe nó aqui. Então não existe transferência de esforços a partir desse ponto. Só haverá transferências de esforços se tiver um nó ali. Só vai gerar nós em cruzamento se você habilitar o recurso barra gerar nós em cruzamento. Clique em cima do recurso. Agora, se você lançar uma barra e lançar uma outra barra que cruza com ela, olha a diferença, ele gera o nó no cruzamento. Então eu preciso desse recurso para fazer o lançamento das minhas próximas barras.
Porque as terças elas estarão posicionadas, elas estarão lançadas, estarão, né, sendo vinculadas aos pilares. Então eu preciso gerar o nó no cruzamento. Agora que eu habilitei o gerar nós em cruzamento, é só lançar a barra. Barra nova. A terça eu gosto de trabalhar com perfil enrijecido. Então eu vou selecionar esse perfil enrijecido. Entra clicando neste botão na janelinha descrever. E eu vou trabalhar com um perfil dobrado. O perfil que ele chama aqui, ó, de o dobrado enrijecido. Eu vou pegar, ó, o perfil menor. O software vai dimensionar para mim mesmo. Então eu vou pegar esse 75 por 40 por 15 por 2. É um perfil C, tá bom? Sem enrijecido. E vou lançar as minhas terças da lateral. Esta. E eu quero uma aqui embaixo também, ó. Só que eu não posso lançar diretamente aqui, principalmente se eu tenho um módulo de placa de base. Que aí, uma vez que tem essa barra aqui, ele não gera a placa de base. Então eu não vou lançar exatamente em cima desse nó. Com o permite cotar ao introduzir cada elemento habilitado, eu pego e não posiciono em cima do nó. Eu posiciono em cima da barra, ó. E aí eu clico em cima da barra e dou a distância que eu quero. Eu quero uma distância de 0,15 metros, ou seja, 15 centímetros para cima. Confirmo e ele pegou, ó, 15 centímetros para cima. Deste ponto eu lanço ao outro ponto. Só para vocês visualizarem, vou abrir aqui, ó, o 3D com o lançamento, ó, da lateral. Do meu galpão. Bom? Preciso depois só ajustar direito, ó, para ele ficar posicionado direitinho essas barras. É pelo barra descrever disposição, mas depois a gente faz o ajuste. Mas para vocês terem uma ideia, ó, dos lançamentos que foram feitos nesse exato momento. E usando esses mesmos recursos, vou lançar as terças na minha água esquerda. Primeira coisa que eu vou fazer: vista, abrir nova. Vista 2D de um plano. Vou abrir a vista da minha água esquerda. Vou pegar este nó. Lembrando que eu preciso selecionar 3 nós. Este outro nó aqui. E o nó da cumieira. Vou colocar o nome. Água esquerda. Acho que eu peguei algum nó errado. Deixa eu fechar. E vou pegar de novo. Vista, abrir nova. Vista 2D. Pegar melhor o ponto aqui. Dar um zoom. Clicar exatamente no nó. Este. Não clicou direito no nó não, mas beleza. Deixa eu ver se eu consigo abrir.
e este. Água esquerda. Agora foi. Agora é só lançar a barra, ó. Barra nova. Vou lançar a barra. Mesma barra, ó. Vai ser as terças da cobertura. Daqui. Esta daqui. Esta outra aqui. Esta próxima aqui. E esta daqui. Pronto, ó. Fiz o lançamento. Vou querer uma aqui na cumieira. Só que eu não vou querer pôr diretamente nesse nó. Então jogo um pouquinho, ó, em cima da barra. Coloco a distância em metros que eu desejo. E aí, ó, ele não pega em cima do nó. Eu tô fazendo com distâncias bem grandes, tá, pessoal? Mas para ficar melhor de vocês visualizarem. Aqui também, ó, mesmo recurso, ó. Em vez de clicar no nó, clico um pouco em cima da barra. Confirmo e tenho o lançamento da minha lateral. Tá? Lembrando, só para terminar aqui o lançamento dessas barras. Sempre que você faz o lançamento de uma barra, como eu comentei, né, é interessante você visualizar. Você fez o lançamento e visualiza se a barra foi lançada, ó, na disposição correta. Olha aqui a minha terça, ó. Minha terça não ficou boa não, ó. Vou pegar um zoom maior aqui, ó. Não tá legal essa terça, né? Acabei de lançar ela. O ideal é sempre você, logo após que você faz o lançamento de uma barra, você ir lá e fazer a descrição da disposição dela. No caso da água esquerda, aliás, no caso de qualquer vista que você abra e essa vista ela seja inclinada, você pode usar um recurso do próprio software para fazer esse ajuste. Deixa a vista da água esquerda aberta. Entra no comando de descrever disposição. Barra. Descrever disposição. Seleciona as terças. Vou selecionar minhas terças, ó. Pronto. Selecionei todas as terças, porque é ela que eu quero fazer o ajuste da disposição. Confirmo com o botão direito do mouse. Visualizo que o software me traz, uma vez que eu trabalho com uma vista inclinada, o recurso calcular o ângulo de rotação relativo ao plano da janela. Este recurso só está à disposição para vistas inclinadas, para visualizações que foram geradas com inclinação. E eu quero usar esse recurso. Clico, seleciono como eu quero a peça, como eu vou querer visualizar a minha peça, dou aceitar e ajusto a posição. Notem que ele calculou o ângulo exato da janela. A inclinação da minha água aí é de 5,71 graus. É pouco, né? Mas é mais para exemplificar aqui no nosso treinamento. Talvez uma inclinação maior fosse o ideal. Mas é mais para você ter uma ideia. Ó. O software consegue calcular a partir do ângulo da janela. Feito isso, clique em aceitar. Gera a visualização em 3D e notem como ficou o lançamento da peça. Você agora ó, tem a terça ó, nessa visualização. Exatamente na angulação da janela. Não sei se pela imagem aqui vocês vão conseguir ter esse tipo de percepção,
mas é exatamente o que eu queria, exatamente como ela vai ser simulada lá na minha obra.